Continuando. Olha só. O Salmo 78:10. Vamos lá para o My Bible. Salmo 78:10. Não guardaram o concerto de Deus e se recusaram a andar na sua lei. Ó, esse guardar, se eu guardo, quer dizer que eu não recusei ou eu peguei algo para fazer o quê? A guarda. E se nisso eu tenho ou eu guardei, quer dizer que eu não rejeitei. Por exemplo, alguém vem em casa, um visitante. Se eu chego e falo para ele, entra, eu vou estar colocando ele aqui, guardando ele dentro da minha casa, porque ele poderia ficar na chuva. Só que, a partir do momento que eu falei para ele entrar, eu não estou recusando a presença dele, eu estou aceitando. E nesse caso desse salmo, nós vemos que o povo de Israel não guardaram o concerto do Senhor. E com isso, eles recusaram andar na lei do Senhor. Aí vocês veem que concerto e lei é a mesma coisa. Procura lá na Bíblia referências, relacionamentos e procure ainda a questão de você entender o que a palavra está dizendo ou qual é o sentido dela no texto. Paralelismo sinônimo invertido ou paralelismo de inversão de sinônimo. Mudança de local ele sugere. Vamos lá agora no My Bible 78:43. Vamos lá. Olha lá. Vocês estão vendo aqui, ó, como operou os seus sinais no Egito. Então nós vemos operação, certo? Sinais, alguma coisa, operou alguma coisa, e o local Egito. E as suas maravilhas. Só que esse as suas maravilhas é mesmo aqui como se fosse, ó, e como operou as suas maravilhas no campo de Zoar. É a mesma coisa. Como operou os sinais no Egito e como operou as maravilhas no campo de Zoar. Só que a questão aqui não é a questão de você estar analisando isso. Tem jeito, lógico, a gente tem que pegar e conseguir estruturar em relação a isso, para entender. Só que vocês estão vendo aqui que é Egito e Zoar. Ou seja, ele tanto operou os sinais no Egito, como também no campo de Zoar. Tá? Outro, mudando o nome, paralelismo invertido. Isso pode ser de um indivíduo ou individual. Por exemplo, você chama Jacó. A partir de hoje você vai chamar o quê? Israel. O lugar chamava Luz. Agora o lugar vai chamar Peniel. Tá? Tem essa questão. Números. Vamos lá para My Bible. Números 23:18. Olha lá, ó. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Baraque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de... Tá vendo como é que mudou? Num trecho ele chama Balaque de Balaque,
E no outro ele já muda, falando a questão da família. Porque quando se fala assim, filho de fulano, tá querendo dizer da família de fulano, tá? Só para ter ideia, ó. Olha lá a questão das referências que a gente falou, ó. Tá vendo? E aí a gente vê, ó. Ó o 23:7. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Aí, ó, lembra que a gente tá falando de paralelismo? Que é o texto de baixo. Mudança de nome de indivíduo, literalmente. No 23:18 nós vimos mudança de indivíduo para o nome de família. Agora, nesse 24:3 de números, nós vemos a mudança do nome de indivíduo, uma mudança individual, tá? Ó, alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala, homem de olhos apertados. Por que homens de olhos apertados? Vamos ver. Não, deixa eu mudar lá. 3. Balaão. Aqui tem um possível significado, ó. Senhor do povo devorador. Tanto é que tá até interrogação, ó. Profeta da cidade de Petor, na Mesopotâmia, ele abençoou o povo de Israel, mas depois o levou a pecar. Vamos para frente. Ó. Do hebraico, devorador, destruidor. Deuteronômio 23, 4. Opa. Vinte e três, 4. Ó. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saieis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, aqui ó, não é filho não, é o local, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Olha só que interessante, ó. Esse daí é um comentário que tem nessa My Bible para você entender, ó. Porquanto não foram ao vosso encontro. Aí a gente vê, ó. E até tentaram atacar. E porque alugaram a ti, Balaão. A maldição divina é porção daqueles que amaldiçoam o povo da aliança, de acordo com a promessa divina feita a Abraão. Por isso, Israel, teocrático, não deveria fazer uma aliança de concerto com os amaldiçoados, que tinham pretensão amaldiçoadores. Vamos para frente. Olha lá. Já está falando em relação o que seria o nome Mesopotâmia, Teor, tá? Arã Nahamim, isto é, Arã dos dois rios. Este nome designa uma região situada ao norte da Mesopotâmia, onde ficava tribos arameias. Outro fala da região. Outro também da região. Aí já tem um que é a questão do texto em inglês. Mas mesmo assim,
quando a gente chega e clica nas referências, a gente vai ter a noção do que está falando, tá? Aí, ó, agora tá falando do lugar ainda, ó, Aram Naharaim, tá? Que no outro era um pouquinho diferente, porque pode variar. Ó, esse em Aram Naharaim. E esse volta para o comentário primeiro. Só que nisso, o que estava falando, tá querendo dizer... Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Deixa eu ver, opa, esse não. Quando se está falando que Balaão pode significar senhor do povo ou devorador, tá mais nesse sentido aqui, ó, devorador. Quando alguma coisa acontece de mal, alguma coisa vem sobre nós, ou a gente dá um chute no canto do sofá com o dedinho, o que geralmente a gente faz com os olhos? Aperta, né? Então, nesse caso, vamos dizer assim, está mais sugestivo a dizer Balaão ser o devorador por causa da questão... Cadê você? 24:3. Não, 24:3. Vamos ver se está lá. Olha lá. Não, também. Poxa, espera aí. Números 23:18. Números 23:18. Eu estou em Deuteronômio. É números. 23:18. Aqui, ó. Voltamos a dizer. É mudança de família. O nome do indivíduo para mudança de família. E no 24:3, olha só. Alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, que era o pai dele, tá? E fala o homem de olhos apertados. Tá vendo aqui, ó, fala Balaão, fala o homem de olhos apertados, tá dizendo que é o mesmo personagem. É a mesma pessoa, vamos dizer, o mesmo elemento, o mesmo indivíduo, tá? Então, dentro do paralelismo em relação a esta questão de paralelismo invertido, ou seja, ele tá ainda falando do mesmo assunto, ou seja, tá falando com Balaão. Só que nesse caso, quando ele está falando com Balaão, nós vemos que ele, assim, muda a questão do nome, mas não muda o endereço. Ou não muda a questão de onde está. É a mesma coisa. Se eu tenho uma casa, pinto ela de vermelha. Eu moro na rua X, número X. Eu pintei ela de vermelha. Ano que vem, eu pintei, vamos dizer assim, no ano retrasado pintei de vermelha, nesse ano pintei de azul. Qual que é o endereço? Rua X, número X. O que mudou? Só a cor da casa, ainda é a casa, tá?